diversas vezes a gente encontra essa recomendação aqui nesses primeiros livros, aqui no Pentateuco, né? Durante essa trajetória, Deus tinha uma preocupação e recomendava a eles, olha, quando vocês entrarem na terra que vocês vão possuir, vocês não façam de acordo com os costumes das nações, vocês não façam. Então, Deus não queria que eles adotassem as práticas daquelas nações idólatras. Mas o povo entra na terra prometida, e quando chega aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6, o que é que eles pedem para si? Eles observam e vê que todas as nações tinham o quê? Tinham o quê? Um rei. Todas as nações tinham um rei, eles não tinham. Eles não tinham por quê? Porque Deus mesmo é quem queria reinar sobre eles, e agora eles pedem um rei. 1 Samuel 8, verso 6. Isso. Quero ler aqui um pouquinho mais, 8, verso 5. E disseram-lhes, eis que já estás velhos e teus filhos não andam pelos testemunhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Eles olharam e viram que todas as nações tinham um rei, eles pediram também. Porém, é o verso 6 agora. Esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgues. E Samuel orou ao Senhor. Verso 7. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, ouve a voz do povo, em tudo quanto te disseres, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Quer um exemplo mais claro do que isso na Bíblia, de que a voz do povo não é a voz de Deus? Não é. Deus disse, olha Samuel, pode atender esse povo aí, pode atender. E saiba de uma coisa, que eles não estão rejeitando não é a ti, eles estão rejeitando é a mim, porque eles não me querem como rei sobre eles. Eles não querem que eu reine sobre eles. Eles querem um outro rei. Pode atender. Então, a vontade de Deus aqui era uma. Qual era a vontade de Deus? Ser o rei daquele povo, daquela nação. A vontade do povo era outra. Qual era a vontade do povo? Ter um rei, um homem, reinando sobre ele. Ao invés de ter Deus, o Criador do céu e da terra, reinando sobre eles, eles queriam um homem. Por quê? Porque eles olharam para as outras nações e viram que as outras nações tinham um rei. Então, um exemplo mais claro do que esse, de que a voz do povo não é a voz de Deus, aqui fica claro, nítido, muito claro isso aqui. Aí o versículo 9, Deus diz assim, agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Disse, olha, mas você declara quais que vai ser o direito do rei. E falou-lhe Samuel todas essas palavras do Senhor ao povo, que eles pediam rei. E disse, este é o costume do rei que houver de reinar sobre vocês. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corra adiante dos seus carros, e porá por príncipe de milhares e por cinquentários, e para que lavre a sua lavoura. E aí o relato continua, ele vai tomar as mulheres de vocês, vai tomar os animais, e aí Deus diz, ó, deixa claro, como eles querem um rei, querem, pois eles que vão ficar sabendo como que a coisa vai funcionar, da agora para frente, com o rei. E assim aconteceu, nós conhecemos o relato. Então a gente percebe claramente que a voz do povo não é a voz de Deus. Nós vimos aqui exemplos no Antigo Testamento, né? Então vamos para o Novo Testamento, porque de repente alguém diz assim, não, mas isso aí é no Velho Testamento. No Novo Testamento tem alguma coisa que comprova que a voz do povo não é a voz de Deus? Aqui nós examinamos a palavra completa, Antigo e Novo Testamento. Vamos ver? João, capítulo 18, versículo 39. Qual o contexto aqui? Aqui Jesus estava perante quem? Jesus estava perante Pilatos. Jesus estava perante Pilatos. E aí o verso 39 diz assim, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa.
Pilatos perguntou, né? Pilatos disse, olha, tem esse costume que a gente solte alguém. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Pilatos reconheceu que Jesus era inocente. Pilatos, ele reconhece ali que estava diante de um ser divino, um ser de um outro reino, de um outro mundo, um ser divino. Tanto é que naquela noite Deus havia dado uma visão, uma revelação ali para a mulher de Pilatos, e disse, olha, não te envolva com a causa desse justo, eu muito sofri por causa dele, em sonho, e tudo aquilo ficou claro para Pilatos, mas Pilatos, por conta da posição que ocupava, Pilatos ficou com medo de perder o cargo, e aí ele apelou, ele disse, não, mas ainda tem essa brecha aqui, eu vou apelar para isso aqui. Olha, tem um costume de soltar alguém. E quem é que estava lá? Barrabás. Quem era Barrabás? Um salteador, uma pessoa um homem mau, um homem de uma má reputação. E aí Pilatos disse, não pode, eles vão clamar para me soltar Jesus. Eu imagino que Pilatos pode ter pensado assim. E aí eles dizem assim, querei-vos que eu vos solte o rei dos judeus, verso 40. Então todos, viu? O que o povão fez aqui? Todos. Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, nós não queremos o rei dos judeus, nós não queremos, mas Barrabás. E Barrabás, aí a Bíblia deixa bem claro aqui, para não restar dúvida, que a voz do povo não é a voz de Deus. A Bíblia diz aqui, no finalzinho do versículo 40, e Barrabás era um salteador. O povão, a massa, deixaram de pedir a Jesus, o Filho de Deus, deixaram de pedir a liberdade do Filho de Deus para pedir a liberdade de quem? De Barrabás. Quem era Barrabás? Um salteador, um homem de uma má reputação, um homem mau. Se fosse hoje a gente dizia assim, um bandido. A voz do povo é a voz de Deus? Ah, meu amigo, não é. Não é. Vamos voltar aqui para o Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. 28, Provérbios, capítulo 28. Versículo... Aliás, Provérbios, capítulo 29, melhor dizendo. É isso mesmo? Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Está escrito: não havendo profecia, o povo, o que acontece? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando o povo não aceita a palavra de Deus, as profecias contidas na palavra de Deus, as orientações, o povo se corrompe. Um povo corrompido. Um povo corrompido. A grande multidão, a maioria, não quer saber das coisas de Deus, não quer saber. É um povo corrompido. E como que a voz desse povo pode ser a voz de Deus? Não é. Não é de jeito nenhum a voz de Deus. No final dos tempos, a grande multidão, o que vai acontecer com a maioria? Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então, os perdidos, aqueles que vão se perder, a Bíblia diz que o número é como a areia do mar, uma grande multidão. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu quero finalizar essa palavra, esse estudo, dizendo que a voz do povo não é, nunca foi e nunca será a voz de Deus. Fique com Deus, meu amigo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, quer continuar estudando a palavra de Deus conosco, clique aí nesse botãozinho de inscrever-se. Um abraço, que Deus continue te abençoando ricamente. Amém.